dos Esportes. O que é notícia hoje? O dia a dia do São José, o basquete, o futsal e tudo sobre todos os esportes. A maior equipe de esportes do Vale do Paraíba reunida para mais um show de informações. Começa agora. Parada dos Esportes. Alô, meus amigos da Rádio Clube AM 1120, muito boa noite. Está começando agora o Parada dos Esportes, anos 58, o mais tradicional e importante programa esportivo de toda a região Vale Paraibana. Hoje é segunda-feira, já chegamos ao dia 22 de maio de 2023. Parada dos Esportes vai ficar com você nesta hora para levar a informação e a opinião do que há de mais importante no esporte do Vale do Paraíba. Fique ligado, daqui a pouco você terá a palavra do gestor do voleibol do São José Farmaconde, o Ricardo Navajas, esclarecendo aí um fato que surgiu, uma denúncia do ex-jogador do time, o Bruno Canuto, que não teria recebido os seus direitos. Vamos ouvir a explicação do gestor do voleibol joseense. Daqui a pouco também tem o Chaga Júnior trazendo as informações da Bezinha, o Campeonato Paulista da segunda divisão, que tem o joseense fazendo boa campanha. O Celso Gomes vai trazer a agenda do dia, vai falar também com uma matéria especial com o ex-goleiro Matheus, campeão com o São José na Bezinha em 2020. E o Valtencir Vicente vai destacar as coisas do São José para esta semana. Segunda-feira, começando a semana, com muita informação para você conferir neste Parada dos Esportes. E eu abro até o Parada com uma nota triste, porque faleceu ontem à noite, ou nessa madrugada, na cidade de Osasco, o ex-jogador, ex-técnico Wagner Benazzi, que participou e trabalhou em muitos clubes de todo o Brasil. Durante muito tempo foi chamado de rei do acesso, conquistou inúmeros acessos, inclusive para a Série A de Campeonato Brasileiro. E o Wagner Benazzi teve passagem pelo São José, foi jogador em 1983, ele tinha vindo do Palmeiras, né? O ano que o São José acabou caindo da Série A1 para a Série A2, e foi técnico em 2000, quando quase o São José voltou para a Série A1 do Paulista. Naquele ano perdeu o título para o Botafogo de Ribeirão em 2 jogos. E o interessante é que naquele ano, o campeonato já no meio dele, o time que passasse dessa fase já subia para a Série A1 do Paulista naquele mesmo ano. Foi o que aconteceu com o Botafogo, e o São José acabou ficando na Série A2. Benazzi parece que vinha tendo aí alguns já problemas de saúde, faleceu nessa madrugada. Fica aqui a nossa saudade, nosso abraço a toda a família do Wagner Benazzi, conhecidíssimo jogador e ex-técnico do futebol de todo o Brasil. Parada dos Esportes, começando pela Rádio Clube, em nome da Padaria Flor de Ipê, que tem 2 endereços em São José dos Campos, para melhor atender você. Central das Antenas, tudo para a sua TV, tudo em produto Century, você encontra na Central das Antenas. Fica na Rubem Júnior 316, no centro da cidade. Em nome de Giga Vale, o depósito do seu depósito. Milclean, paixão por cuidar, atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Chaparral Conveniência, o seu Bar Express em São José dos Campos, um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares na Avenida São João, em frente ao Shopping Colinas. A ASEM, Associação dos Servidores Municipais, e Montante, solidez e qualidade desde 1994. Parada dos Esportes está começando aqui pela Rádio Clube AM 1120, nesta segunda-feira, com a produção do Chaga Júnior e o apoio do Celso Gomes. E na técnica central, os trabalhos são do Maurício Salles. Olha, gente, hoje vamos começar o nosso Parada dos Esportes de maneira diferente, sem opinião. Vamos abordar já este assunto do voleibol que eu falei agora há pouco. Na semana retrasada, o Bruno Voloc, que é um jornalista do jornal O Tempo de Belo Horizonte, especialista em voleibol, muito conhecido na modalidade em todo o Brasil. Trabalhou na Rede Bandeirantes de Televisão, na antiga Rede Manchete, em outros canais, Jornal Folha de São Paulo. E ele trouxe uma denúncia de que o jogador Bruno Canuto, que falou com ele, tem lá também, entre aspas, né, as palavras do Bruno Canuto, que ele foi enganado pela diretoria do São José Vôlei, que ele prometeu uma coisa e não cumpriu.
dizendo que tem dinheiro a receber, que tomou um calote do voleibol de São José dos Campos. E eu falei com o Ricardo Navajas, que é o gestor do time, o dono do time. Esses times do voleibol, assim, eles têm o CNPJ que tem um dono, né? O dono é o Canhoto, que é um esportista aí também que foi jogador de voleibol e que estava com o time lá em Itapetininga. Quando acabou o contrato lá, a prefeitura não renovou o contrato com Itapetininga, surgiu a oportunidade do time vir para São José dos Campos e ele está aí, fazendo boa campanha, tá melhorando. Esse ano foi semifinalista da Superliga Nacional. A ideia do São José Vôlei é também ter um time que possa brigar pelo título com o Cruzeiro. Bom, e aí surgiu essa denúncia e o Ricardo Navajas, que é o gestor do time joseense de vôlei, está conosco e ele vai trazer a versão e a palavra da diretoria do São José Farmacon de Vôlei sobre este assunto. Nós vamos ouvir. Pois não, pode falar, Ricardo Navajas. O que aconteceu é que quando a gente entrou em contato com o Bruno Canuto, nós não tínhamos mais verba, o orçamento da equipe estava fechado. E teve uma lesão de um atleta que é o Robert, né, o estrangeiro que estava na equipe, ele veio para cá, teve uma lesão que não ia conseguir terminar a Superliga. Então nós tivemos que pagar esse contrato dele, a parte do contrato que a gente tinha, uma dívida com ele, dos meses que ele trabalhou, e a gente só ia poder ter um outro atleta e contratar alguém no mês de janeiro de 23. E isso foi colocado para o Bruno. A gente não tem como, nós não temos como contratar você em outubro, novembro. Então vamos deixar para janeiro, se você ainda estiver sem clube, a gente volta a conversar. Aí ele se propôs não, pode inscrever no Paulista, se eu já começo a treinar e tal. Nós aceitamos essa situação, ele começar a treinar, né? Ele treinou 2 meses, que foi novembro e dezembro, e começamos a pagá-lo em janeiro, que a gente tinha temos um acordo de pagá-lo em 10 parcelas, né, que seriam de janeiro em diante. Como tem o problema do fair play, assinatura do fair play, o que nós fizemos? Como o contrato do Robert foi encerrado, nós tivemos que encerrar e pagar todas as despesas que nós tínhamos com ele, nós fizemos um cálculo com a assinatura do fair play, nós precisávamos quitar esse contrato antes. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma proposta, um novo acordo com ele, que seria terminar em agosto e ele assinaria o fair play. Então, em vez de pagar ele até dezembro em 10 parcelas, nós iríamos pagar ele em 7 parcelas. E assim foi feito. Então, ele deu a entrevista, acho que, não sei se foi mal interpretado ou ele respondeu realmente isso pelo fato também, talvez, de estar chateado pelo fato de não renovar a contratação, e esse lado também foi explicado, né, para ele, que no momento a gente não tinha contratado ainda o quarto ponteiro, que era um ponteiro passador, que é o caso dele, e que nós estávamos esperando fechar os patrocinadores para poder conversar. Inclusive seria ele essa opção, né? Aliás, é ele essa opção. Talvez não tenha sido conversado, a comissão técnica conversou não especificamente como eu conversei, e como ele não renovou, eu acredito que ele deva ter ficado um pouco chateado, e ficou chateado e deu essa entrevista dizendo que, né, a palavra não é calote, né? É que ele não tinha recebido o integral, o contrato, e na verdade não foi mesmo. Ele não foi e não vai ser. Ele vai receber o contrato dele até agosto. E nós temos plena convicção que a gente tem que terminar em agosto. Até porque o fair play ele já assinou. E se em agosto não tiver encerrado o pagamento dele, o fair play perde o valor. A gente tem essa cláusula, inclusive, na CBV. Então tá tudo em ordem, ele está, inclusive, adiantado, um valor até adiantado. Talvez tenha sido um mal entendido de ambas as partes e há uma explicação que não foi dada de forma correta, mas eu deixei claro para ele, né? O contrato dele vai até dezembro, que a gente tinha 10 meses, nós temos 10 meses para pagar. Mas nós tivemos que fazer um acordo e antecipar pelo fair play, como eu já expliquei. Não teve nada de calote, de ser demitido, até porque até agora nós não contratamos ainda o quarto ponteiro, nem o segundo oposto, e nem o segundo central. Nós temos 3 posições ainda para contratar. E ele é a opção.
ele não entendeu, acho que isso, porque nós contratamos o Ademar, contratamos o João Frank e renovamos o Douglas, ele se sentiu fora, né, do grupo e deve ter falado algumas coisas que não são como saiu na imprensa. Então, é só para dar uma satisfação e um esclarecimento melhor, que foi um mal entendido, né? Talvez ele que não entendeu e deu essa declaração da palavra calote, aí já é um problema, né, de quem faz a matéria, entra num lado que eu não queria muito ficar expondo, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Se eu falo que eu tenho uma dívida e essa dívida vai ser sanada, ponto, é uma dívida, eu não estou negando dívida, né? Se tem alguma coisa de Itapetininga, também aproveitar para esclarecer, também não é calote. Foi na época da pandemia, da Covid, que todos os clubes fizeram um acordo, porque patrocinadores pararam de pagar, o campeonato diminuiu, terminou muito antes, tivemos vários problemas, e foi feito um acordo com todas as equipes de diminuição de tantos por cento de cada contrato, né? Isso das 12, todas as equipes da Superliga, tanto masculino como feminino, foi feito um acordo com todos, porque diminuiu a temporada e foi feito um acordo para se terminar a competição, e todo mundo concordou. Aí depois que transfere de cidade, vem para São José e ir lá falar que recebeu um calote é fácil, mas teve um acordo para se receber nessa época da Covid. E não foi só Itapetininga. Foi Taubaté, na época eu trabalhava em Taubaté. Taubaté foi feito um acordo com todos. No SESI foi feito, em todos os clubes foram feitos acordos para terminar a competição. E o Covid foi uma coisa muito complicada. Nós nem treinar podíamos, né? Não podíamos nem treinar mais. Então foi uma coisa fora da realidade que nós convivíamos e todo mundo se achou no direito de fazer um acordo. Teve clube com 10%, teve clube com 10%, 15%, foi de 10% a 15% os acordos de todos, né? Eu estou respondendo por Itapetininga porque foi o CNPJ que veio para São José. Mas Taubaté fez um acordo de 15%. E ninguém foi reclamar que é calote. Foi um acordo porque o campeonato terminou 2 meses antes. Então eles iriam trabalhar, não trabalharam praticamente 2 meses. É só isso. É só explicar da forma correta e entender da forma correta. Parada dos Esportes. Muito obrigado ao Ricardo Navajas, gestor do voleibol do Farmacon de São José, trazendo aí a palavra do clube, né? Contestando aquilo que foi dito pelo Bruno Canuto. O Ricardo falou aí, não tem calote, tem dívida, mas foi um acordo feito e a dívida todo mundo tem, ela vai sendo paga mediante os vencimentos. O Ricardo fez questão de esclarecer este assunto, exatamente para não ficar chato aí pro time, porque o único que reclamou foi o Canuto. Será que, como disse o Ricardo, porque ele está saindo do time, não teve contrato renovado, resolveu trazer essa sua versão? Bom, esperamos que tudo se resolva e acima disso é que o time josense, continuando aí na cidade forte, tem que reforçar a equipe realmente para brigar por título, né? Me lembro que quando o Ricardo Navajas estava comandando o voleibol de Taubaté, não é esse time, é o outro vôlei, né? O vôlei de Taubaté mesmo, que depois foi embora para Natal e agora acabou, que era a Funvic. Lá começou assim, um time mediano, mas que depois foi crescendo, mas também tinha um grande apoio do prefeito, o ex-prefeito da cidade, o Ortiz Júnior, que dava uma ajuda muito grande, adorava o voleibol. E o time foi bicampeão brasileiro, campeão sul-americano e tudo mais. Talvez a gente consiga ter isso aqui em São José dos Campos também ao longo dos próximos anos. O que acontece na cidade é aquilo que a gente já comentou, né? São José tem um potencial enorme para os esportes, futebol, vôlei, basquete, handebol, futsal, e tem torcida, tem público, e tem a prefeitura que gosta de apoiar, e tem que ter os investidores para que a gente possa ter sempre equipes competitivas, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez, Ricardo Navajas, um abraço, boa sequência de trabalho. Vamos fazer o seguinte, ô Maurício Salles, vamos no intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, e aí tem também o Chaga Júnior, tem o Celso Gomes, tem o Valtencir Vicente, fique ligado aqui no Parada dos Esportes na Rádio Clube. Conheça mais um empreendimento inovador da Construtora Montante em São José dos Campos, o Montante Living Designer. Com 2 torres imponentes, apartamentos de 149 e 299 metros quadrados, com 2 ou 4 suítes e hall privativo. Visite o Montante Living Designer, mais um projeto feito com infinitos detalhes pela Construtora Montante. Rua Armando de Oliveira Cobra, número 320 no Jardim Aquários. Informações pelo telefone 12 3941 7888. É tempo de viver, é tempo de
de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century, antena parabólica e para UHF, celular rural e internet. E tudo em energia solar. Os melhores produtos em eletrônicos, áudio e vídeo. Tudo para sua TV você tem na Central das Antenas, com o melhor preço da cidade. Central das Antenas, Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Eu estava lá quando você nasceu. Cuidei do ambiente para você crescer e aprender. Até nos momentos de lazer estou com você. E não descanso até ver que chegou bem. Faço de tudo para que você se dedique 100% aos seus objetivos. E nem se preocupe comigo. Meu nome? Milclean. Saiba mais em milclean.com.br. Na Vale Lubrificantes você tem lavagem de radiador com o menor preço da cidade. Tem também toda a linha automotiva e industrial, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e varejo. Avenida Sebastião Galberto, número 1370, na Vila Maria, em São José dos Campos. Telefone 3923-8990. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Acesse o site da Clube, clubesjcampus.com.br e fique por dentro de toda a nossa programação, além de ouvir a sua Clube em qualquer lugar do planeta. Então não esquece, clubesjcampus.com.br. Valeu, São José! Pode vibrar, torcedor! Após 25 jogos na Série A3 do Paulista, o São José conquista o vice-campeonato e o acesso à Série A2 de 2024. E o time do Parada dos Esportes, que voou com a Águia por milhares de quilômetros nessa temporada para levar até você a melhor e mais vibrante transmissão pela Rádio Clube, já se prepara para a Copa Paulista. Clareou, agitou, bateu na boca do gol! Gol! E continue com a gente, torcedor, porque nós temos uma parceria de 58 anos no ar. Sempre com a melhor informação do dia a dia do São José, preparada para você aqui no Parada dos Esportes. Sintonize a M1120 ou acesse clubesjcampus.com.br ou no youtube.com/Parada dos Esportes. Para torcer e vibrar, assista aos jogos do São José ouvindo a sua Rádio Clube. 1120. Oferecimento: Vinac Consórcios, Padaria Flor de P, Central das Antenas, Milclean, Nova Tintas Impermeabilizantes em parceria com a Gigavale, Chaparral Conveniências, ACEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos e Construtora Montante. Você sabe, todos os esportes e principalmente o futebol é aqui na Clube. Gostosa de ouvir. Clube. Parada dos Esportes. Estamos de volta aqui no Parada dos Esportes, ano 58, pela Rádio Clube AM 1120. O Parada dos Esportes em nome da Montante Solidez e Qualidade, ACEM, Associação dos Servidores Municipais, Chaparral Conveniência, Vinac Consórcios, Milclean, Nova Tintas e Impermeabilizantes, Central das Antenas
e Padaria Flor de Pedro, o grande Fernando Evaristo, sempre ligado conosco aqui, acompanhando toda a programação, esperando aí as definições do São José, como é que vai ser montado esse time para a Copa Paulista. Fique ligado, tá todo mundo querendo saber. Daqui a pouco tem o Valtencir Vicente que fala sobre o assunto. Assunto agora aqui no Parada dos Esportes é o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a chamada Bezinha, competição que tem o Joseense representando São José dos Campos, o Mantiqueira também joga, ambos estão no mesmo grupo. A rodada do fim de semana foi boa, né? Mantiqueira ganhou, o Joseense empatou fora de casa. O Chaga Júnior vai trazer informações, mas antes disso, é bom lembrar que no outro jogo do grupo, o Flamengo de Guarulhos deu um tropeção, só empatou com o time Café com Leite do grupo e do campeonato, o Atlético Mogi, 1-1 lá em Mogi. E isso custou o cargo do técnico Augusto Ambrogi, que é de Taubaté, conhecido nosso. O Augustão estava lá fazendo esse trabalho no Flamengo, que esses dias atrás goleou o Mantiqueira por 4-0. Agora vejam vocês, né? Um empate contra um time que não ganha uma partida há 62 jogos, desde 2017, acabou custando a cabeça do técnico Augusto Ambrogi, dispensado pelo Flamengo de Guarulhos, que vai atrás de um novo treinador. Esses 2 pontos, teoricamente, são irrecuperáveis, né? Mesmo que no segundo turno o Flamengo ganhe de 10-0 lá no Ninho do Corvo, não vai recuperar esses 2 pontos perdidos sábado lá em Mogi. E o interessante também é o seguinte, o Atlético parece que deu uma melhoradinha, viu, gente? Esse ano ele já fez 5 jogos, não tomou nenhuma goleada cachapante como era de praxe nos outros campeonatos e perdeu do Joseense só por 1-0 no Martins Pereira. Parece que está começando a reagir, quem sabe montar um time um pouco melhor lá para não ficar dando tanto vexame, né, na competição. Mas vamos saber um pouco mais da Bezinha, Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com o nosso repórter Chaga Júnior, que está chegando aqui neste Parada dos Esportes desta segunda-feira. Fala aí, Chagas. Boa noite a você, um abraço, amigo ligado no Parada dos Esportes. O Atlético Joseense soube manter ontem a liderança do Grupo 5 deste Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no fechamento do primeiro turno desta fase inicial da competição. Jogando ontem na cidade de Guarulhos, o time empatou em 0-0, chegou a 10 pontos e segue como líder do Grupo 5 desta competição. O adversário de ontem, o AD Guarulhos, chegou aos 9 pontos e segue na vice-liderança desse grupo pelo campeonato estadual. O time ontem, comandado pelo técnico Roberto Vieira, contou com Rodrigo no gol, Cauã Diego, depois o Wallace, Calil Caio e Yuri Bertolani, André Riquelme, depois o Pablo Gustavo e Estevão, Cauã, depois Lucas, Felipe, depois o João Vitor e ainda Júlio César, substituído pelo Vinícius Nascimento. O técnico Roberto Vieira entende que o 0-0 não foi um resultado justo e que o Joseense deveria voltar para casa com uma vitória pelo volume de jogo apresentado ontem em Guarulhos. Falar de um placar justo é complicado, né? Ainda mais após a partida. Mas pelo volume que nós apresentamos, sim, é claro que nós merecíamos a vitória e aí iríamos ficar isolados na liderança. Tivemos a chance clara de fazer pelo menos uns 3 gols, só que o goleiro Dodô estava numa tarde assim muito feliz, catando todas as bolas e ele foi o melhor atleta em campo. Mas mesmo com o empate, nós continuamos na liderança do Grupo 5. Para a sequência de participação dentro desse campeonato estadual, o técnico Roberto Vieira fala desta oportunidade que está sendo dada a ele para dirigir o Atlético Joseense, na saída do técnico Paulo Campos, que acabou se transferindo para o futebol da Arábia. É uma oportunidade especial, principalmente no momento da competição, né? Nós somos o primeiro do Grupo 5 e você sabe que manter a primeira colocação não é fácil, porque todos os adversários abaixo no nosso grupo estão de olho em nós e todos querem tirar uma casquinha. Então é uma oportunidade, como eu disse, da qual nós vamos fazer por onde para classificarmos a equipe do Joseense nesses 6 próximos jogos que tem. Ele também destaca que o trabalho iniciado pelo técnico Paulo Campos terá prosseguimento em suas mãos, mas que aos poucos o seu estilo de jogo também será implantado no time do Tigre do Vale. Manter o trabalho que já vinha sendo feito, né, mesmo porque eu estava auxiliando o Paulo, a filosofia de trabalho dele, e aos tempos, com o andar da competição, a gente vai tentando implementar alguma coisa, para que possa ter um pouco do meu perfil. Por que eu passo para os meninos que é a ideia do jogo em si, e não que eles possam executar a condição de uma equipe de uma Série A1, porque a dificuldade que nós temos dentro dos gramados, da qual a Bezinha nos favorece, é muito complicado. Então, aos poucos, iremos
mudar a cara do time. A rodada deste final de semana pelo Grupo 5 deste Campeonato Paulista da Segunda Divisão teve 2 jogos no sábado. O Mantiqueira de Guaratinguetá venceu a União de Mogi por 1-0 e o Atlético de Mogi acabou empatando apenas com o Flamengo de Guarulhos em 1-1. Além do jogo de ontem lá em Guarulhos, no empate em 0-0, AD Guarulhos e Atlético Josense. A atual classificação desse Grupo 5 ficou assim: em primeiro o Atlético Josense 10 pontos, em segundo Guarulhos com 9 pontos, Flamengo de Guarulhos vem na terceira posição com 8 pontos, Mantiqueira é o quarto colocado com 7, União de Mogi é o quinto colocado com 5 pontos e o Atlético de Mogi até agora apenas com 1 ponto conquistado. A sexta rodada vai abrir o retorno deste campeonato estadual, com 3 jogos marcados para o próximo sábado. Às 3 da tarde tem Clássico do Vale, tem Mantiqueira e Atlético Josense, tem também Atlético de Mogi e Guarulhos e fechando com Flamengo e União de Mogi. São informações do Atlético Josense e o Campeonato Paulista da Segunda Divisão para os amigos ligados aqui pela Clube. Valeu, Chaga Júnior, obrigado aí pelas suas informações aqui no Parada dos Esportes pela Rádio Clube. Bezinha, esse campeonato que tem equipes tradicionalíssimas disputando a competição, tem o Rio Branco de Americana, tem o União Barbarense, tem o 15 de Jaú, que tá bem demais, fechou o primeiro turno com uma derrota na estreia, depois 4 vitórias seguidas, tá muito bem o 15 de Jaú do Marcos Campanholo, que subiu nos 2 últimos anos, né? Vice-campeão com o Matonense 2021, campeão com o Grêmio Prudente no ano passado. Tá lá agora no 15 de Jaú. Tem também o América, tem o São Carlos, ou São Carlense, não sei qual dos dois é aquele mais antigo e tradicional, né? São times que constantemente jogaram aí Série A2 até Série A1 do futebol de São Paulo. Sem falar no Mogi Mirim e no União São João de Araras. Essa bezinha aí tem muito time de tradição. Tem muita gente até que diz, nessa bezinha aí é o final para os times, mas por conta da incompetência, vejo eu, de cada clube. O clube só está na bezinha porque foi se acabando por culpa de suas diretorias anteriores, de maus trabalhos. Não é porque agora você vem jogar bezinha, sai da 2, vem para bezinha, não. Você pega aí caso do América, né? Que ficou anos a fio jogando a Série 1 do futebol de São Paulo. Agora faz anos que está na bezinha. Você não vê na bezinha, por exemplo, o São Bento de Sorocaba. Chegou a cair para uma 3, mas nunca caiu para uma bezinha. Aí você vê o Taubaté que caiu para a bezinha, ficou 1 ano só. O São José que marcou passo, ficou 4 anos na bezinha, voltou. Então esses times de mais tradição, de camisa no interior de São Paulo, tem que tomar todo o cuidado. A 3 já é de lascar. A 2 ainda tudo bem, é um campeonato logo de acesso. Você cai num ano, volta no outro. Isso tem acontecido com o São Bento, aconteceu com a Ponte Preta no ano passado. Agora, cai para 3, meu amigo, já é uma dificuldade muito maior. Cai para bezinha, então, aí é que a coisa fica terrível mesmo. O Chagas trouxe aí as informações e aqui no Parada você fica sempre sabendo de tudo. E agora vamos aproveitar que o Chaga Júnior falou da bezinha, vamos saber de agenda, coisas do nosso esporte. Agenda aqui no Parada dos Esportes chega sempre com o repórter garimpeiro da informação, o Celso Gomes. Fala, Celso. Agenda do Parada. E o final de semana foi repleto de partidas envolvendo os times da região, seja nas quadras ou nos campos de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A3 no futebol feminino, no sábado, Pinda e Juventude empataram por 2-2 o primeiro jogo das quartas de final da competição. Agora o time do Vale do Paraíba decidirá no próximo sábado, em Caxias do Sul, uma vaga às semifinais da competição. Pinda precisa vencer para ficar com a vaga. Um novo empate levará a disputa para os pênaltis. Já na Série A2 do Brasileiro, o São José perdeu no Distrito Federal, perdeu para o Minas Brasília, pelo placar de 1-0. Com o resultado, o time joseense estaciona na 6ª colocação com 7 pontos somados. Quem também perdeu no fim de semana foram as meninas do Taubaté, jogando em casa, em pleno Joaquinzão. As taubatianas perderam para o Botafogo do Rio de Janeiro por 2-0. Já no futsal, pela Liga Nacional, o Taubaté fez as pazes com a vitória. Na sexta-feira, a equipe venceu o Pato Futsal por 2-1 em Mogi das Cruzes, depois de 4 derrotas sem saber o que era vencer. Com o resultado, a equipe do Taubaté sobe posições e chega à 19ª colocação na Liga Nacional, com 7 pontos. Amanhã é o São José que entra em quadra, pega o Praia Clube em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Já no basquete feminino, o São José venceu mais uma pela Copa São Paulo Adulto. No sábado, a equipe joseense foi até a cidade de Sorocaba e venceu por 48-47 o time do Pro Esporte e se manteve invicto dentro da competição. Já no futebol de campo, o time Master da Águia do Vale foi ao Canindé num jogo festivo no sábado e acabou perdendo seu primeiro jogo na temporada, 3-1 para os veteranos da Portuguesa. E nos bastidores da bola, do mercado, já visando a Copa Paulista, enquanto o São José se reapresentou hoje, visando a pré-temporada, lá no São Caetano, no ABC Paulista, o time do Azulão, que neste ano já foi rebaixado da Série A2 para a Série A3, terá um novo gestor. E Jorge Machado, empresário que gerencia a carreira de atletas, como o atacante do Flamengo Marinho, e do ex-treinador Luiz Felipe Scolari, será o novo homem forte do Azulão. Ele vai controlar o futebol de base e também o futebol profissional. Jorge Machado continuará sendo o homem forte gestor, enquanto Manuel Sabino continua sendo o dono do clube, o proprietário. Além da chegada do Jorge Machado, o São Caetano poderá contar também com um novo presidente, que pode ser Marquinhos Barros, Marquinhos que foi ex-presidente do Mojimirim. São estas as informações do esporte. Celso Gomes para o Parada dos Esportes. Agenda do Parada. Parada dos Esportes. Rádio Clube AM 1120, a mais tradicional Rádio AM de todo o Vale do Paraíba. Rádio Clube AM, ela está de volta, os bons tempos voltaram. E o Parada dos Esportes está aqui de novo na Rádio Clube AM 1120. Voltamos com força total, com o pé direito, hein? Com o São José subindo da Série A3 para a Série A2, num show de trabalho com toda a nossa equipe esportiva, com toda a nossa equipe e também com todo o apoio dos nossos patrocinadores, São José, fazendo realmente a alegria do torcedor. E olha, e com grande audiência, uma audiência superior, você soma a audiência de todas as concorrentes, não chega no número da Rádio Clube neste Campeonato Paulista da Série A3. Realmente muito gratificante para todos nós ter essa audiência extraordinária que nos é trazida pelos ouvintes de longa data, os jovens que acompanham o futebol na Rádio Clube. Em nome da Padaria Flor de P, da Central das Antenas, de Giga Vale, de Milclean, alô, seu Otávio da Milclean, sempre ligado conosco aqui, de Vinac Consórcios, do Paulinho, torcedor de São José, Chaparral, Conveniência, da SEM e também da Montante, solidez e qualidade desde 1994. No bloco anterior a gente falou da Bezinha, o Chagas destacou aí coisas rodado fim de semana, falamos aí do empate do Atlético Mogi e tudo mais, e o Celso Gomes está pedindo passagem novamente aqui, o nosso garimpeiro da informação, porque ele tem um convidado especial, é o goleiro Matheus. O Matheus foi um dos 2 goleiros do São José na campanha do time da Águia do Vale em 2020, quando o São José foi campeão da Bezinha e subiu para a Série A3. Naquele ano que não tinha torcida no estádio, porque tinha a pandemia, São José, do técnico Ricardo Costa, fez a final com o Bandeirante de Birigui, já tinha subido, né? E ganhou o jogo final, dramático, 1-0 no Martins Pereira, com um gol no finalzinho. São José tinha 9 jogadores em campo, 2 tinham sido expulsos, né? Um negócio extraordinário. E o Matheus foi um dos 2 goleiros, ele junto com o Gustavo, que se revezaram naquela campanha do São José, campeão paulista de 2020. E é com ele que o Celso Gomes conversa neste momento aqui no Parada dos Esportes. Fala aí, Celso. Parada dos Esportes. Por onde anda? Alô, alô, torcedor do São José, estamos de volta com mais um episódio do Por Onde Anda e hoje temos o prazer de conversar com o goleiro do título da Bezinha do Campeonato Paulista. Lembra dele? É o Matheus Lopes. Tudo bem, Matheus? Obrigado por atender a gente. Fala, Celso. Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando com vocês. Matheus, para começar esse nosso bate-papo, me diz aí, por onde que você anda jogando atualmente nesta temporada 2023? Pô, cara, em 2023 ainda não fiz nenhum jogo, porque em 2022, temporada 2022, eu tive uma lesão no joelho.
Rompi o ligamento do joelho e estou em fase final de tratamento ainda. Matheus, você e todo aquele elenco de 2020 foram os últimos campeões pelo São José, já que o time desse ano, de 23, ficou com o vice da Série A3 do Paulista. Cara, o que representou o São José para você? O que representou o São José na sua vida, Matheus? Pô, cara, graças a Deus, né, conseguimos aquele título através de muito trabalho, muito empenho. Cara, o São José representou demais, né, na minha carreira, na minha vida. Um clube que abriu portas no mundo do futebol aí, sempre muito bem visto, um clube que todos falam, né, todos conhecem, então é um clube sensacional, cara, sensacional. Legal, e hoje você está com quantos anos? E logo depois do São José, qual que foi a sua trajetória no futebol? Por quais clubes você passou, Matheus? Ô Celso, hoje eu tenho 26 anos, completei 26 anos. Depois do São José eu fui pro Motoclube do Maranhão, passei na Desportiva Ferroviária e hoje estou aqui no Flamengo de Arco Verde, cara. Onde estou aqui vai fazer quase um ano, onde eu tive minha lesão. Daquela campanha histórica em 2020, no meio de uma pandemia, um cenário todo diferente no futebol, qual que foi o jogo que ficou gravado na sua memória, hein, Matheus? Pô, cara, aquele ano, loucura, meio de pandemia, que nem você disse, mas graças a Deus tudo deu certo. E o jogo que ficou gravado foi o segundo jogo da final, cara, onde nos momentos finais eu consegui fazer uma boa defesa e logo na sequência conseguimos marcar o gol do título, mesmo com 2 jogadores a menos. É um jogo que não sai da memória. Matheus, vamos lá. Vida de goleiro não é fácil, né, rapaz? Eu me lembro que na temporada de 2020 você sofreu algumas críticas, os outros goleiros do São José também. Como é que você lida com essa situação dentro do futebol, hein? Não, cara, as críticas são comuns. Sei que não foi o meu melhor ano, o meu melhor desempenho, mas foi um ano atípico também, né? Com meio de pandemia, meses em casa, só treinando em casa, não é a mesma coisa, né? Mas mesmo assim, conseguimos chegar na final, sendo um dos goleiros menos vazados. Então, cara, mesmo não indo na nossa melhor performance, onde poderia entregar mais, né? Mas como eu disse, um ano atípico, tivemos bons números. Matheus, e em meio a tanta mudança de endereço, né, jogando por um clube aqui e outro lá, como é que fica a vida da família? Você está conseguindo dar atenção à família? A família tem ido com você para esses novos centros jogar futebol, para, né, se estabelecer em cada uma dessas cidades de acordo com o campeonato que você vai disputar? Pô, cara, é complicado a questão da família, né, porque ainda não conseguir, né, levá-los juntos comigo para os clubes que passo. São contratos muito curtos, normalmente, né, de 6 meses. Nesse, agora que eu tô um ano, mas foi um imprevisto por conta da lesão. Sempre quando posso, viajo para São Paulo para estar com eles. Sempre que possível, tá lá junto. Matheus, daquela campanha de 2020, a gente se lembra que era um grupo bem unido, um grupo que enfrentou dificuldades diferentes, né? Afinal, estava no meio da pandemia, jogando com estádio vazio. Como é que ficou, depois daquela temporada, esse grupo de jogadores? Você ainda conversa com algum desses atletas? Tem um grupo de WhatsApp? Tem compartilhado muita coisa com esses amigos aí, Matheus? Cara, o grupo, graças a Deus, era muito unido, né? Não é à toa que conquistamos. E, cara, não converso com poucos ainda. O Ian, o Joaquim, o Caio, o volante, alguns só. E interessante, né, Matheus, que daquele grupo que vocês defenderam a camisa do São José, vocês jogaram com o estádio sempre vazio, mas sempre ouvindo o torcedor do lado de fora, burlando ali as limitações da pandemia e se aglomerando para ficar ali na porta do estádio, receber vocês. Como é que foi a questão torcida? Você já jogou por algum clube em que tinha um torcedor tão fanático quanto o São José? Pô, cara, aquele ano espetacular o que a torcida fez, né, pelas limitações que tinha, fazendo o possível e o impossível para poder estar acompanhando nós. É uma torcida sensacional. Cara, eu já trabalhei em alguns clubes que tem uma torcida fanática também, mas a torcida de São José é algo impressionante, surreal, é algo gratificante, né, de estar jogando nesse clube pela torcida por eles. Legal, Matheus. Olha, queria muito te agradecer a atenção, essa disponibilidade de conversar com a gente, do torcedor lembrar um pouco mais de você, saber o seu paradeiro, e é muito legal esse bate-papo. Obrigado mesmo pela atenção com a gente aqui da Rádio Clube. Um grande abraço para você e sucesso nos próximos clubes por aí. Pô, cara, eu que agradeço aí, viu, coração, o convite, pela lembrança, né, tá bom? Muito obrigado aí, um grande abraço. Legal, esse foi Matheus Lopes, goleiro do São José, naquele título da Bezinha
Bezinha de 2020, em que o São José foi campeão, o São José subiu para a Série A3, relembrando um pouco aí neste quadro do Por Onde Anda, aqui do Parada dos Esportes. Parada dos Esportes. Ok, Celso Gomes, legal, trazendo aí a palavra do Matheus, e serei sincero aqui, tanto o Matheus como o Gustavo Belli, de vez em quando eles davam calafrios na torcida da Águia, que acompanhava só o jogo pelo rádio, né, ou pelo site da Federação Paulista. Ainda eram jovens goleiros, né, com algumas dificuldades, e aí aqueles problemas, né, que foi falado, o goleiro ficou com Covid, jogou partida, São José jogou partida com um goleiro só sem reserva, jogou goleiro machucado, meu Deus, cada coisa, hein? E o São José passou por tudo isso e foi campeão paulista da Bezinha, voltando para a Série A3 São Paulo, ano de 2020. Agora, este ano foi bem demais, vice-campeão da Série A3 e acesso garantido, está de volta à Série A2 do futebol paulista no ano que vem. Mas antes, tem a Copa Paulista, que vai ser realizada a partir de julho. Na sexta-feira a gente falava de horários e tudo mais, e o Valtenci destacava, né, que o São José tinha optado para jogar sábado 19 horas. Olha, eu já disse aqui, qualquer horário que você põe lá jogo, vai ter público que goste e ter público que não goste. Tem gente que vai gostar, opa, bacana, esse horário pra mim é bom. E outro torcedor vai falar, aí não dá, nesse horário pra mim eu não vou poder ir. Já disse, eu particularmente gosto do horário das 4 da tarde. E agora, nós estamos entrando num tempo mais frio. Vejam vocês que todo dia agora já tá com uma temperatura bem mais baixa de manhã e à noite. Chega às 7 horas da noite, o frio já está predominante. Nós estamos no outono ainda. A partir de junho entra o inverno. E aí o que acontece? Vamos ter noites mais frias. Por isso, acho eu que o São José, apenas é a minha opinião, hein, gente? É o que eu acho. Deveria ter marcado os jogos para as 4, 5 da tarde, vai. Já que não quer jogar à tarde, por causa de sol, alguma coisa, a comissão técnica tem suas maneiras de entender a situação. Olha, 5 horas da tarde seria melhor. 7 da noite vai estar frio. Isso acaba, muitas vezes, afugentando também o torcedor, dependendo do jogo, né? Claro, se o jogo for bom, pode estar 10 graus que o torcedor vai lá, tá? Mas o São José definiu que vai mandar suas partidas 19 horas. Ele vai jogar, são 10 jogos, né? 5 em casa e 5 fora. Nos 5 jogos que ele fará em casa, todos os jogos marcados para sábado, 19 horas. Não tem jogo no meio de semana. Um ou outro jogo aí marcado para o meio de semana, por conta da necessidade do time. O São Bento de Sorocaba, lá no outro grupo, por exemplo, não vai poder jogar no estádio Walter Ribeiro. O SIC lá de Sorocaba está passando por reformas. Então o São Bento vai atuar fora de Sorocaba. Aí tem um jogo outro que é terça ou quarta. Tem um jogo da Portuguesa de Desportes, que contra o Santo André, que é quarta-feira ou terça-feira à tarde, mas os jogos originalmente no fim de semana. O São José vai estrear contra a Portuguesa Santista num horário em que a Santista habitualmente já joga, domingo 10 da manhã. Então no dia 2 de julho, 10 da manhã, o São José vai entrar em campo pela vez primeira na Copa Paulista desse ano. E voltando à competição, depois de 8 anos, São José estará participando desta Copa Paulista de futebol contra a Portuguesa Santista em sua estreia, 10 da manhã no estádio Urico Mursa, lá em Santos. 10 da manhã é cedo também, né? Vamos, para de reclamar, né, gente? Vamos acompanhar o jogo, vamos ver o que vai acontecer. Cada um manda o jogo no seu horário, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas para falar do São José, que já continua aí com os seus trabalhos, volta aos treinamentos hoje, quem está pedindo passagem é o repórter que acompanha a Águia do Vale há tantos e tantos anos, tem sempre todas as informações. Chegando aqui no Parada dos Esportes desta segunda-feira, o repórter Valtencir Vicente. Fala, Valtencir. Boa noite, amigos do Parada dos Esportes. E o São José já está se movimentando para a Copa Paulista. Depois de uma semana de folga geral, por conta aí do encerramento da participação do time no Paulista da Série A3, o elenco reformulado começa a se reunir para a competição que virá a partir do dia 2 de julho. O São José, como dissemos na semana passada, está tentando manter uma base do time que subiu à Série A2 como vice-campeão da A3. Inicialmente, o goleiro titular Ariel e o goleiro reserva Luiz Augusto tiveram seus contratos renovados, assim também como o atacante Rafael Tanque. Outros jogadores que estavam no elenco com contrato em vigência, como o volante Pedro Favela e o meio-campista Vinícius Barba, prosseguirão normalmente. O lateral esquerdo, Rafael Verrone, e o atacante Nicolas também estão praticamente confirmados. Eles chegaram durante o campeonato da Série A3, emprestados,
e agora estão se desligando do clube de origem para um acerto diferente com o São José. O zagueiro Matheus Abreu está nos planos, tem proposta de renovação de contrato, mas ainda não assinou. O outro zagueiro titular, o Caio César, como explicamos, foi emprestado ao Paraná Clube, time que vem disputando a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Se tudo der certo para o Paraná, Caio César ficará para as semifinais, que definirão os times promovidos, e depois voltará para o São José. Aqui no São José, ele perderia as 2 primeiras rodadas da Copa Paulista. Entre os jogadores novos que estão chegando para a reformulação do elenco, já destacamos o lateral direito Denis, que virá para sua 3ª passagem pelo São José, o lateral esquerdo Heitor Roca, que no ano passado jogou pelo União Suzano e depois estava no Marília, onde foi campeão, inclusive, da Copa Paulista no ano passado, o lateral direito Léo Pereira, que já trabalhou com o técnico Ricardo Costa no Capivariano, e ainda o centroavante Lucas Lima, voltando pela 3ª vez ao São José e que está emprestado ao Itabirito da divisão de acesso de Minas Gerais. O zagueiro Léo Turbo também está voltando ao São José. Ele passou por aqui em 2018, depois adotou o nome de Léo Gobo e está voltando. Ele atuou na Série A2 do ano passado pelo Oeste de Barueri e posteriormente foi para o Volta Redonda do Rio de Janeiro, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C. Quanto ao calendário do São José, os treinos começam agora nesta semana, ainda sem alguns jogadores que estão chegando, cuidando da mudança, da transferência, e depois vão ser intensificados. A Federação Paulista de Futebol já divulgou a tabela definitiva da Copa Paulista. O São José, que, como informamos aqui, escolheu para os seus jogos o dia de sábado e o horário das 19 horas, estreará fora de casa no dia 2 de julho, um domingo de manhã, visitando a Portuguesa Santista. Depois, pela 2ª rodada, o primeiro jogo em casa será no sábado do dia 8 de julho, às 19 horas, contra a Portuguesa de Desportos. Falamos da Águia do Vale para o Parada dos Esportes. Voltamos aqui ao plantão do jogandojuntos.com.br. Até a próxima. Muito bem, muito bem. Com as informações do repórter Valtenci Vicente, estamos colocando um ponto final na edição desta segunda-feira, 22 de maio de 2023, do Parada dos Esportes. Mais uma vez quero aqui lembrar daquilo que falamos no começo do programa. Infelizmente, na madrugada desta segunda-feira, faleceu em Osasco o ex-jogador, ex-técnico Wagner Benazzi, que teve passagem pelo São José Esporte Clube. Foi jogador no time de 1983 e foi técnico em 2000 da Águia do Vale. Um dos grandes nomes de técnico do futebol, das equipes médias, menores, né? O Benazzi nunca dirigiu um Palmeiras, um Flamengo, mas sempre dirigiu equipes menores, mas de vários estados do Brasil, sempre com bons resultados, conseguindo acessos em São Paulo e em outros estados também, inclusive para Campeonato Brasileiro. Fica aqui a nossa saudade, o nosso abraço para toda a família do Benazzi, que nos deixou nesta madrugada de segunda-feira. Bom, fechamos o Parada dos Esportes de hoje, que foi ao ar em nome da padaria Flor de Ipê, que tem 2 endereços em São José dos Campos, da Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV, de Nova Tintas Impermeabilizantes, em parceria com a Gigavale, da Milclean, paixão por cuidar, de Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza os seus sonhos, de Chaparral Conveniência, o seu Bar Express em São José, da Acem, e de Montante, solidez e qualidade desde 1994. Continue aqui com a programação da Rádio Clube, com o Maurício Salles na técnica central. O Parada dos Esportes estará de volta amanhã às 18 horas com mais informação. Grande abraço, gente. Boa noite, segunda-feira, e até mais. Parada dos Esportes. Valeu,
São José. Pode vibrar, torcedor. Após 25 jogos na Série A3 do Paulista, o São José conquista o vice-campeonato e o acesso à Série A2 de 2024. E o time do Parada dos Esportes, que voou com a águia por milhares de quilômetros nessa temporada para levar até você a melhor e mais vibrante transmissão pela Rádio Clube, já se prepara para a Copa Paulista. Clareou, agitou, bateu na boca do gol! E continue com a gente, torcedor, porque nós temos uma parceria de 58 anos no ar. Sempre com a melhor informação do dia a dia do São José, preparada para você aqui no Parada dos Esportes. Sintonize a M1120 ou acesse clubesjcampos.com.br ou no youtube.com/Parada dos Esportes. Para torcer e vibrar, assista aos jogos do São José ouvindo a sua Rádio Clube. 1120. Oferecimento: Vinac Consórcios, Padaria Flor de P, Central das Antenas, Mil Clean, Nova Tintas Impermeabilizantes em parceria com a Gigavale, Chaparral Conveniências, a 100, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos e Construtora Montante. Você sabe, todos os esportes e principalmente o futebol é aqui na Clube. Conheça mais um empreendimento inovador da Construtora Montante em São José dos Campos, o Montante Living Designer. Com 2 torres imponentes, apartamentos de 149 e 299 metros quadrados, com 2 ou 4 suítes e hall privativo. Visite o Montante Living Designer, mais um projeto feito com infinitos detalhes pela Construtora Montante. Rua Armando de Oliveira Cobra, número 320 do Jardim Aquários. Informações pelo telefone 12 3941 7888. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century, antena parabólica e para UHF, celular rural e internet. E tudo em energia solar. Os melhores produtos em eletrônicos, áudio e vídeo. Tudo para sua TV você tem na Central das Antenas, com o melhor preço da cidade. Central das Antenas, Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Eu estava lá quando você nasceu. Cuidei do ambiente para você crescer e aprender. Até nos momentos de lazer estou com você. E não descanso até ver que chegou bem. Faço de tudo para que você se dedique 100% aos seus objetivos. E nem se preocupe comigo. Meu nome? Mil Clean. Saiba mais em milclean.com.br. Na Vale Lubrificantes você tem lavagem de radiador com o menor preço da cidade. Tem também toda a linha automotiva e industrial, troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e varejo. Avenida Sebastião Galberto, número 1370, na Vila Maria, em São José dos Campos. Telefone 3923-8990. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Acesse o site da Clube, clubesjcampos.com.br e fique por dentro de toda a nossa programação, além de ouvir a sua clube em qualquer lugar do planeta. Então não esquece, clubesjcampos.com.br. Gostosa de ouvir. Clube Parada dos Esportes.